Pessoal, boa tarde, tudo bem? Que nós vamos estudar hoje aí no caso o conceito de séries não uniformes de pagamento. O que nós estudamos na última aula foi séries uniformes de pagamento, quando todas as parcelas elas são o quê? Elas são iguais. Quando todas as parcelas são iguais. E a gente está pagando sempre dentro do mesmo período. Sempre dentro do mesmo período. Tá? Então, o que nós precisamos saber aí no caso? Séries não uniformes de pagamento são entradas e saídas de caixa ao longo do tempo, que podem ser de valores e prazos variados. Então, a primeira parcela eu posso pagar daqui um mês, a segunda parcela daqui 45 dias, a terceira parcela daqui 90 dias. Então observa que há aí no caso uma variação tanto em relação às parcelas, quanto em relação a quem? Em relação ao meu período. Então pode haver aí no caso essa diferença. Tá bom? O que nós precisamos saber? GCF0 é o valor da entrada ou saída de capital na data focal. Tá? GCFI é o valor da entrada ou saída de capital fora da data focal. Então, por exemplo, se eu tenho o fluxo de caixa, eu tenho aqui, por exemplo, o que representa meus períodos. Tá? Então, aqui na minha data focal está saindo o valor que eu estou emprestando. Esse, portanto, é o CF0. E aí, em períodos diferentes e valores de parcelas diferentes, vão ser pagos para mim. Tá? Então, esses valores aqui, eles são nada mais, nada menos do que o meu CFI. Então, o valor que eu emprestei ou o valor que eu tomei emprestado é o meu CF0, isso na data focal. E fora da data focal é o CFI, tá bom? Esse NI depois eu explico mais para frente. O NPV é quando eu quero saber o valor presente, se eu sei os valores da taxa, os valores das parcelas, os períodos, eu quero saber qual que é o valor que eu emprestei. E o FIRR é para saber qual que é a taxa interna de retorno, tá bom? Então é isso que nós precisamos saber, a taxa interna de retorno, tá? Então vamos lá, ó. Vamos ver o exemplo aí, ó. Determinar a taxa interna de retorno dos fluxos abaixo. Eu vou fazer um e aí o outro fica então para vocês, tá bom? Então, ó, aonde que estão essas teclas? CF0, embaixo do PV, CFI, embaixo do PMT. Observe, então, que tem a lógica, né? Então, parcelas, CFI. Esse NJ é quando nós temos parcelas iguais repetidas. Depois eu passo um exemplo para vocês. O NPV e a taxa interna de retorno, o IRR. Tá bom? Então vamos lá, ó. O que eu tenho? 35 mil. Então 35 mil, sempre zerem a calculadora, FFIM, FREG. 35 mil CHS G CF0. Beleza? O que mais que nós temos aí no caso? A primeira parcela, ó, observa que os períodos são os mesmos. Uma observação, preste atenção. Se aqui eu não tivesse pago nada no terceiro período, eu iria ter que informar isso para a calculadora. De qual forma que eu informo isso para a calculadora? Colocando zero. Tá? Se no terceiro período não tivesse nada, obrigatoriamente você iria, nesse caso, colocar quanto? Você iria colocar zero, tá bom?
0. Você precisa informar para a calculadora isso, tá? Então vamos lá, ó. O que mais? Então no primeiro mês, 10 mil. Então 10 mil GCFI. No segundo mês, 5 mil. 5 mil GCFI. No terceiro mês, 12 mil. 12 mil GCFI. No próximo mês, 11.300. Então, 11.300 GCFI. Acabou, né? O que eu vou fazer agora? Quem que eu estou procurando? A taxa interna de retorno. Então, a taxa interna é o FIRR. Então, observa que eu informei o valor presente. Quando eu coloquei esses valores das parcelas, automaticamente a minha calculadora reconheceu que são 4 meses. Coloquei o valor das parcelas, eu vou calcular por último a taxa interna de retorno, FIRR. Portanto, essa taxa de retorno equivale a 3,5 ao mês. Então, se você tomou emprestado ou emprestou 35 mil, recebeu ou pagou de acordo com essas parcelas, você está recebendo ou pagando 3,5 de taxa interna de retorno. Tá ok? Então agora, aqui a resposta, ó, veio para a página de baixo. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular para mim este exercício aqui, ó, tá? Calculem esse exercício. A resposta dele tá aqui, ó, 21,17, tá bom? Essa é a resposta, 21,17. Então, treinem a resolução do exercício anterior, junto com o vídeo. Façam esses exercícios, cheguem em 21,17. À noite eu entro ao vivo com vocês, tiro dúvidas. E para a semana que vem, na próxima aula, quinta-feira que vem, vocês vão me mandar a resolução de alguns exercícios que eu vou postar para vocês, tá? Se não me engano, aqui são 5 exercícios. E a gente vai resolvendo junto. Beleza? Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Bom estudo, tá? E até o nosso encontro. Então não esqueçam de responder a chamada online. Hoje só façam esse exercício junto com a videoaula e façam vocês aí esse exemplo 2 que eu passei. Não precisa enviar a resolução, tá? Não precisa enviar a resolução. Grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos.